A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Josué, que aqui já foi a passagem do Jordão, e quando eles atravessaram o Jordão, que chegaram a Jericó, Deus fez aquela maravilha que fez com que as muralhas de Jericó caíssem, se autodestruíssem, mas deu a ordem de que ninguém traria nada para si, né? As peças, todos os valores, né? Ouro, prata, bronze, tudo seria para a casa do Senhor. Mas Acã, ambicioso como era, ele trouxe uma capa babilônica feita de ouro, ele trouxe algumas peças e cavou no chão e colocou no centro da tenda. Sendo assim, quando eles foram à cidade de Ai, né, para poder tomar a cidade para si, né, que Deus deu essas cidades todas para o povo de Israel, Josué não conversou com Deus antes, né? Ele já mandou os espias, já enviou os espias, e os espias viram que era uma cidade pequena, que não tinha força alguma. Então até disse para Josué que Josué poderia mandar poucos homens para não cansar os outros para a próxima batalha. Só que como havia pecado no meio de Israel, então Israel perdeu essa batalha, mesmo sendo em maior números do que Ai. Fica mais um alerta aí, né, de subjugar, né, os seus adversários, né, achar que ele não vale nada, achar que ele não tem força. Muita gente fala em relação ao diabo, por isso não fica falando diabo, porque fica dando força para ele, que não sei o quê. Tem muita gente que fica desdenhando o demônio. Ele tem muita força. Lembra-se que ele era um arcanjo. Então, e ele faz sinais e maravilhas. Em Apocalipse diz que a besta virá, ou seja, o demônio, um dos demônios, né? Ele virá e ele fará sinais e maravilhas, e o tempo será encurtado, porque senão enganaria até os escolhidos. Então, tem gente que dá força até demais, né? Porque tudo que acontece na vida, foi o demônio, e não é assim. A gente sabe que tem os problemas terrenos, que isso aqui é para todo mundo, independente de sua crença, né? Independente de sua religião. Só que tem coisas que realmente são espirituais. E essas que são espirituais, muita gente acha que não é verdade. Muita gente não acredita em Deus, muita gente não acredita no demônio. E uma coisa que eu digo, você pode não acreditar no demônio, mas o demônio acredita em você. Então, se você não escolher servir a Deus, automaticamente você estará seguindo a Ele. E você finalizará no mundo dele. Mas, em contrapartida, Deus também acredita em você. E Ele ama você, independente do que você já fez na vida, independente do seu passado, independente de como você agiu. A partir do momento que você se arrepende de coração, que você procura corrigir os seus erros, procura andar honestamente, seguir os mandamentos do Senhor, entregar a sua vida de corpo e alma ao Senhor, então, a partir desse momento, você se torna filho do Senhor. O batismo nas águas, né, para confirmar, e você se torna filho do Senhor. E assim você terá a vida que Deus quer, que Deus nos prometeu, e assim irá para o mundo dele no dia do julgamento. Mas, voltando aqui à leitura, né, depois que foi descoberto que Deus
falou a Josué o que estava acontecendo, o porquê que Israel perdeu contra Ai, uma cidade tão pequena, que foi por causa da cobiça de um homem, né? Um exército acabou se ferindo. Então, o que acontece? Agora que foi feita toda a purificação de Israel, né? Que essas pessoas ambiciosas já não estão mais lá, nada de sua família, até a sua tenda foi queimada, então não existe mais essa família lá, nem a descendência dela, então foi purificado. Agora sim, estão purificados, estão na presença do Senhor, e o Senhor dá a cidade de Ai na mão dos israelitas, aqui no capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o reino de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e eu a serei rei, como fizestes a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se de toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e os enviou de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, ponde-vos em emboscada contra a cidade, porque detrás dela. Perdão, gente, eu tô meia, meia estranha hoje mesmo, mas é assim, a cabeça não tá boa. Não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como antes fugiremos diante deles, deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, queimá-la-eis conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué enviou, e eles foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e aos anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade, e puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E Josué, aquela noite, até ao meio do vale. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel fingiram estar feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué:
Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo-se ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram. Apressando-se, puseram fogo na cidade. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e viram que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram aos homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo no deserto, onde todos os tinham seguido e havia caído todos ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel foi para Ai e feriu ao fio da espada. E todos que caíram naquele dia, assim como homens e mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou da sua mão que estendera com a lança, além de destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então, somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão de perpétuo, em ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado da madeira e o lançarem à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de pedra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveram ali em pedras uma cópia da lei fiel de Moisés, que havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo o povo de Israel, com seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve que tudo o que Moisés ordenara, que Josué não leste perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles, né? Lembre-se que Moisés escreveu todas as leis, né? E, por ordem de Deus, ele deu ordem a Josué que, quando entrasse na terra prometida, lesse também todas essas leis para os povos, né? Porque lembrando que aquela geração ali era a geração mais nova, porque a geração mais velha acabaram morrendo no deserto exatamente por blasfemar contra Deus, por blasfemar contra Moisés. Então, assim a terra os engoliu, e os que não foram engolidos, esses estavam literalmente contra Moisés, né? Os que não foram engolidos, esses que ficaram perturbando há muito tempo, defamando a palavra do Senhor, sempre murmurando, né? Deus detesta murmuração.
Então, essas pessoas não viram a terra prometida. Essa geração de 20 anos para cima que estava no deserto não viram a terra prometida, mas seus filhos sim. Tanto que os seus filhos não tinham sido circuncisados e eles foram antes de entrar na terra prometida, exatamente para isso, porque a circuncisão era o que na época? Era a confissão visível ao povo, a confissão visível ao povo, né? Para que todos que olhassem a circuncisão já sabia que era israelita. E entrando na terra prometida, então esses tinham que ter o conhecimento da lei. Embora Josué já tinha lido toda a lei antes do Jordão, antes que Deus o levasse, né? Mas a lei de Deus, né, os mandamentos, as suas palavras, elas sempre têm que ser lidas para que nós lembremos das atitudes que temos, porque muitas vezes nós nos passamos, né, pensamos coisas, falamos coisas e são coisas que desagradam a Deus, né? Nossas falas, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então a gente tem que estar em alerta o tempo todo, pensando no Senhor. Aqui o que nos mostra, né? Que aí, por exemplo, ficaram confiantes, porque na Primeira Guerra eles ganharam contra Israel, que nunca imaginavam isso, até mesmo porque Israel já tinha uma fama tremenda, né? Imagina só, um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que abriu o Rio Jordão, e aí uma cidade tão pequena, e o povo fugiu, o exército de Israel fugiu e ainda conseguiram matar alguns dos exércitos. Então, quando Josué foi com o seu povo, vieram todos da cidade, que não eram muitos, né? Mas vieram todos e deixaram a cidade aberta. Por quê? Porque eles imaginaram, a outra vez foi fácil, então vai ser fácil de novo. E foi nesse erro aí, que a emboscada aconteceu. Então, os que estavam atrás da cidade entraram na cidade e a tomaram. Isso também nos mostra, né, confiança demais. Ai confiou demais em seus pensamentos, em seu julgamento, e acabou perdendo. Mas isso, obviamente, porque Deus também permitiu, porque tudo acontece com a permissão de Deus. E aqueles que estão no caminho dele, obviamente, sempre prevalece. Então, se mantenha firme no caminho do Senhor. Não permita que nada te tire da presença do Senhor, porque a pior coisa que tem é você estar no caminho do Senhor e de repente se afastar. Deus não se afasta de ninguém, nós é que nos afastamos dele. Nós precisamos estar em comunhão com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque o demônio não dorme, ele vai esperar uma escorregada sua para te puxar o tapete. Então você tem que estar alerta, a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Olha que ele fala primeiro, vigiai. Ou seja, você primeiro tem que prestar atenção no que está acontecendo e depois você ora. Por quê? Porque na hora da oração, você tem que estar em completa conexão com Deus. Então, o seu corpo terreno aqui, ele não estará atento às outras coisas ao redor. Tanto que Deus diz para que você entre nos seus aposentos e ore. Porque ali nos seus aposentos, pelo menos em tese, é o lugar mais seguro que se pode ter para que você possa orar ao Senhor sem ter nenhum tipo de perturbação, sem ter nem nada que te chame a atenção, que te tire do foco de orar ao Senhor. Então, vigia sempre, nunca deixe de vigiar. E lembre-se, tudo o que for fazer, seja em pensamento, seja em sentimento, seja em decisões, consulte primeiro a Deus. Deus acima de tudo e de todos, porque sem Deus não tem como prosperar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra, por tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Derrama a tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Se ela já está em seu caminho, que ela continue perseverando, Pai,
continue orando, continue se humilhando diante de Ti, Pai, e enfrentando cada vez mais o mal com mais força, porque o Senhor é a nossa força, Pai. E se ela não te conhece ainda, Senhor, que ela tenha a oportunidade de entender, Pai, o Teu plano de salvação, entender o que é o Teu amor, a Tua benignidade e a Tua misericórdia para conosco, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.